Obrigada, Luciana. Obrigada a todos os membros da banca presente, todos os amigos que estão assistindo. É com grande alegria que nós apresentamos nossa tese intitulada Ciência, Arte e Cidadania, inovações em ensino e saúde evidenciadas pela cartografia de uma rede emergente. Essa tese tem sob orientação da doutora Tânia Araújo Jorge, doutor João Silveira, doutor Roberto Ferreira. Eu sou uma jornalista transdisciplinar. Eu percorro a área da comunicação, da educação e da saúde desde o início da minha trajetória profissional, né? A experiência com os dois laboratórios, seja no laboratório de mestrado, que foi o Núcleo de Experimentação em Tecnologias Interativas, e o Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino e Bioproduto LITEB, que foi do meu doutorado, mudou minha percepção da comunicação. Eu vim de um meio tradicional, que foi um hospital público de Fortaleza, né? Então, eu considerava a comunicação apenas como um mero instrumento de comunicação. E as experiências, né, com a pesquisa, com a comunicação, me possibilitou um entendimento da comunicação além do instrumento, como elo de ligação entre os atores, como um meio potente de encontros e de visibilidade, né? Essa tese, ela pulsa história, ela pulsa uma história de resistência, que foi uma construção de uma rede desde 2012. Então, antes de eu começar a contar a construção dessa rede, eu preciso iniciar um conceito de rede para vocês. É um conceito polissêmico, né? É do latim rete, que é a estrutura que tem um padrão específico, né? Remete também a armadilhas para a captura de aves, formando um conjunto de linhas com as suas interseções. Remete também à teoria de Jacob Levi Moreno, pai do psicodrama, com a sociometria. Sociometria, que é uma técnica de medição e aproximação de grupos sociais. Remete aos artefatos indígenas, com os seus traços, produtos, cestos, pertencentes ao universo simbólico. Também as veias de um organismo, na medicina de Hipócrates. As redes, elas são estruturas abertas que evoluem, acrescentando ou removendo os nós de acordo com as mudanças necessárias. Quais os tipos de rede existentes? Então, tem as redes verticais, que demandam uma hierarquia, as redes horizontais, que trabalham com a cooperação, as redes formais, que trabalham com regras. Quais são as regras para entrar nessa rede? O que é que eu preciso? Quais são os documentos? E as redes informais, que surgem de conversas, que surgem de encontros. Em diálogo a esse autor, o Baran, ele tem 3 tipos de rede, né? A rede centralizada, que demanda o controle todo central de um nó. A descentralizada, o controle é dissolvido em vários nós durante o percurso. E a distribuída, que o controle dos nós já é mais dissolvido e não tem um certo controle. E de que rede estamos falando? A que veio sendo construída a partir dos simpósios de ciência, arte e cidadania, que é o objeto do nosso trabalho. O objeto do nosso trabalho foram os simpósios, os atores e o encontro das redes emergentes. E o que desenvolvemos ao longo da tese, do conceito de rede, foi o da área das ciências sociais, que é definido pelas pessoas e instituições envolvidas. Como o conceito ele é polissêmico, ele é trabalhado por diferentes áreas, a matemática, a física, a biologia. Então, utilizamos o conceito das ciências sociais, exatamente para entender, definido pelas pessoas e instituições envolvidas, né? E qual é o nosso questionamento? Existem indicadores de que os simpósios de ciência, arte e cidadania contribuíram para a construção do campo de pesquisa, ensino, extensão em ciência e arte, e de que configuram a rede? Quem seriam os atores? Quais seriam as conexões? Né? Existem conexões virtuais, organizadas, internacionais? Qual é o conceito de ciência e arte que vem emergindo ao longo desse processo? Né? Sendo assim, para responder nosso questionamento, nosso objetivo geral, travou meu computador, nosso objetivo geral é contribuir, né, para a construção do campo acadêmico e sociotécnico ciência e arte,
através do mapeamento de atores e da descrição de produtos inovadores em ensino e saúde, gerado nos simpósios, e da identificação de suas interconexões com experiências internacionais para evidenciar e consolidar a rede de pesquisa, ensino e extensão formada nesse percurso. Nossos objetivos específicos foi analisar o processo de construção do campo Ciência e Arte a partir da análise das experiências dos simpósios de 2002 a 2021, levantando o histórico das edições, identificando palestrantes, pesquisadores e participantes envolvidos, identificar os produtos gerados nesse processo, das experiências dos simpósios, e documentar a emergência da rede em 2021. Identificando o papel do simpósio e de outras experiências nessa construção e consolidação para ações de pesquisa, ensino e extensão no âmbito nacional e internacional, né? Então, a nossa metodologia foi multireferencial, nossa tese é multipaper. Então, utilizamos a pesquisa documental, para eu poder analisar os simpósios de 2002 a 2016, a pesquisação, quando eu estive em campo, de 2017 para 2018, realizando simpósio de ciência, arte e cidadania, né? Na pesquisação, o pesquisador está lá em campo, respondendo as questões, vendo os problemas, organizando as demandas, fazendo intervenção, vendo o que pode ser modificado. Não poderíamos deixar de utilizar a cartografia. Por quê? Porque a cartografia ela entende, ela é um conceito filosófico de Deleuze, que ela entende um sistema em movimento, um sistema complexo. Então, na metodologia, ela não deixa de perceber as percepções, as sensações, os afetos gerados, as conexões geradas, as relações estabelecidas, né? Utilizamos também os ecossistemas comunicacionais para poder entender as interações que aconteceram ao longo do processo. A netnografia, a análise de redes, a análise de conteúdos para entender a percepção dos discentes do conceito de ciência e arte. E a abordagem autoetnográfica, sim, porque eu estava inserida em campo de 2018 e utilizei os instrumentos audiovisuais para ajudar na memória, porque Gutierrez sempre fala, né, que um dos problemas da abordagem autoetnográfica é porque o pesquisador ele fica refém da sua memória, né? Então, utilizamos muitas ferramentas que nos ajudaram na nossa coleta de dados. Utilizamos o Google Forms, utilizamos os vídeos, né? Então, utilizei meu diário de campo, as percepções que eu ia olhando e analisando ao longo do processo. Então, foi isso. Na nossa tese, como nós temos 3 objetivos, nós dividimos em 3 partes. Então, o resultado é a parte 1, parte 2 e parte 3. São 12 textos, 8 publicações, né, e 4 manuscritos, né? Na parte 1, a gente vai trazer para vocês o conceito de ciência e arte gerado nos simpósios. Do primeiro artigo falando o surgimento dos simpósios. O segundo artigo dando uma explanação de todo o simpósio de 2002 a 2021. Indo para o simpósio de 2018 até chegar nas percepções discentes do conceito de ciência e arte. Na parte 2, a gente vai já trazer para vocês as inovações que foram geradas referente ao nosso objetivo 2, que a gente fala que é identificar produtos e processos gerados nos simpósios. E o objetivo 3, que é a parte da formalização da rede junto com a internacionalização. Então, cada parte respondeu a um objetivo específico. Indo para a parte 1 do objetivo 1, primeiramente a gente vai mergulhar no conceito de ciência e arte. Esse artigo ele foi publicado na revista Ciência e Cultura, né, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Foi uma edição especial de ciência e arte, né, organizada por um dos meus orientadores, o João, né? Eu entrei como terceira autora nesse artigo, mas por quê? Porque eu comecei o meu campo dos simpósios aqui, né? Aqui fala de toda a trajetória, de todas as atividades antes do simpósio. As atividades do simpósio aconteceram, as atividades de popularização da ciência aconteciam
desde 1982, com o teatro Tá na Rua, com atividades no pátio da Fiocruz, com atividades dos cursos de extensão em Ciência e Arte, com a linha de pesquisa da PGBS Ciência e Arte, até o surgimento dos simpósios em 2002. Né? Então, nesse artigo, nós vemos essa linha do tempo, de todas as atividades de popularização da ciência, do sonho de jovens pesquisadores em levar a ciência além dos muros institucionais. Né? Então, com isso, temos o surgimento dos simpósios de 2012, aqui nesse artigo, até 2018, né? Que são eventos bianuais. Nesse caminho, unimos com relação os termos de ciência e arte para a criação de um novo conceito, um novo campo, ciência e arte, né, que a gente fala também desse conceito nesse artigo, na disponibilização dos conceitos, métodos e práticas de um campo para o desenvolvimento de outro. Né? Nesse encontro, nenhum dos campos perde sua especificidade, seu tronco, sua árvore, mas ao tratar de temas de interesse comum sobre duas ou mais perspectivas diferentes, ambas se enriquecem e contribuem para inovar em soluções para o tema instigante que as uniu. Portanto, o nascer de um novo campo intertransdisciplinar não extermina os anteriores, mas abre uma nova via, uma nova perspectiva. E é assim que pensamos na perspectiva de que estamos vivendo atualmente, a emergência de um novo campo, ciência e arte. Com isso, trazemos para vocês os simpósios no âmbito geral. Esse é um manuscrito, né? Esse número 2 refere-se a um segundo manuscrito da tese, se chama Os Simpósios Ciência e Arte e Cidadania, Cartografia de uma Inovação Rizomática. Então, os simpósios, eles são uma vertente do grupo de pesquisa em Ciência e Arte, do laboratório do IAC do LITEB. Os simpósios começaram em 2012, são eventos bianuais. Em 2004, com a adesão do termo cidadania, né? E com isso foram surgindo novas parcerias. Com isso, foram surgindo novos eventos em outras cidades. Com isso, foram brotando vários eventos de ciência e arte. De 2002 a 2015, foi minha pesquisa documental. De 2017, começou minha pesquisa em campo, da qual criamos, né, os instrumentos de visibilidade. Né? Iniciamos a criação do canal para os simpósios de ciência e arte e cidadania, inicialmente um repositório, né, para depois dar uma ampliação para a rede de ciência e arte e cidadania, que mais na frente eu vou detalhar para vocês. Então, continuando ainda esse artigo, continuando ainda na visão de todos os simpósios, nós começamos a fazer uma representação gráfica, né? Fomos pegando cada parceiro, cada simpósio do que se unia na plataforma Unodo, que é uma plataforma de construção de mapas relacionais. Né? Com isso, vimos 11 edições, 202 palestrantes organizadores, 79 oficinas ao longo do processo, mais de 6.000 participantes, 17 sites criados sobre os simpósios e diversas instituições a níveis nacionais e internacionais. Aqui, a gente traz essa imagem de toda o desenho que a gente da representação gráfica da construção da Rede Ciência e Arte e Cidadania. Mas até aqui a gente estava desenhando os simpósios e os seus parceiros, até percebermos o que eu vou mostrar para vocês. Aqui é uma representação gráfica da construção de uma rede, né? Perdão. A construção de uma rede. Aqui eu botei a fotografia, né? Aqui eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês. Né? E a trajetória começa em 2012. 2004 com cidadania, 2006 com novas parcerias. Essas linhas que vocês percebem com elasticidade é a continuação de parceiros. Os parceiros, eles foram avançando. O simpósio de 2015, um simpósio foi avançando para outro simpósio.
foi dando continuidade no simpósio de 2017 para o de 2018 para 2021. Aqui, quando a gente faz o menos um, nós conseguimos ver Aqui, nós conseguimos ver uma rede sendo construída de 2002 a 2021. Como passou muito rápido, eu não consegui detalhar um pouco para vocês. Mas, assim, a fortaleza dessas linhas é a continuidade de parceiros. Essas outras bolas aqui afora são os novos brotamentos rizomáticos que vão aparecendo. São novas parcerias, são novos cursos, foi gerados cursos. Em 2018, fizemos a parceria com a rede Laser, né? E nucleamos o simpósio, integrou com o Laser Talks Rio. Laser são um evento internacional da revista Leonard, que une artistas e cientistas, né? Então, cada ano foi de uma estrutura diferente, mas não ficou só no simpósio, ele se expandiu. Alguns parceiros fizeram outros eventos. Então, é por isso que a gente queria mostrar esse movimento dessa rede, né? Que quando terminamos de desenhar, né? Quando terminamos de construir cada simpósio, cada parceiro, quando desenhamos tudo, nos remeteu aos rizomas de Deleuze e Guattari. Aqui eu trouxe para vocês para poder falar um pouco por que remeteu, né, aos rizomas de Deleuze e Guattari. Aliás, os rizomas de Deleuze e Guattari, ele pensa sistemas complexos em movimento a partir das plantas. Aqui é um gengibre, né? Então, aqui vocês veem o simpósio de 2012, né? Certo? E aqui as novas parcerias que foram gerando. Ok. Aqui é a elasticidade. Aqui são novos eventos. Então, quando a gente olha, né, para o gengibre, para o rizoma, conseguimos enxergar, por exemplo, o simpósio de 2018. Vou fazer um exemplo aqui, olhando para ele aqui. Aqui foi um simpósio satélite que surgiu no mesmo processo que surgiu o simpósio de 2018, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Não podemos esquecer que dois parceiros que eram organizadores do simpósio de 2018 fizeram um evento, que foi de Frankenstein, junto com a outra Liga da Ciência. Então, além da associação com a Laser Talks, né, com a rede Laser, então, por isso que conseguimos visualizar diante da nossa representação gráfica um rizoma, tá? Então, conseguimos visualizar nos simpósios, no desenho, os rizomas de Deleuze e Guattari, por conta dessas múltiplas possibilidades de conexões a todo instante, né? Então, o processo de criação ele é múltiplo. O rizoma ele é essa forma de expressão das multiplicidades, dos movimentos, né? O que faz com que cada ator se conecte com outros, sem uma estruturação fixa, rígida, como uma árvore. Então, no conceito do rizoma, ele aponta que a rede ela é formada por essas conexões, onde todos são atores, sejam humanos e os meios de financiamento. E a conexão desses atores gera esse conhecimento de campo de pesquisa, um conhecimento de parcerias, um aprofundamento nessa área, né? Agora, já que nós vimos o simpósio no âmbito geral, vamos agora funilar para o simpósio de 2018, que é o nosso terceiro manuscrito da tese. O simpósio, uma experiência brasileira que evidencia relações que estimulam a inovação em redes de pesquisa e educação. Quando eu falei que os simpósios não tinham estrutura fixa, é porque, por exemplo, quando a gente fez uma imersão nesse simpósio, em abril era uma temática, em abril era um núcleo organizador. E o abril tinha uma problemática, tinha uma intervenção-ação, tinha uma resolução de problemas, mas eu não podia ficar, não podia deixar de ficar atenta a novas parcerias que estavam gerando, por isso a cartografia, aos afetos, aos encontros presenciais que aconteciam, atores que se encontravam naquele evento, né? E falavam, poxa, fazia tempo que a gente não se encontrava. E não só isso.
as estruturas, né, o que poderia ter surgido, como o simpósio de palhaçaria da Universidade Federal do Sul da Bahia, outro evento no ECV, o de palhaçaria. Então, com isso, ao todo teve 14 parcerias de âmbito nacional e 4 a nível internacional. Ao todo, 140 organizadores, né? E, claro, 57 relatos acadêmicos. Ainda, durante esse simpósio de 2018, o que é a motivação dos participantes? Então, 69%, né, buscavam ensino, criatividade, inovação, 31% saúde, cidadania e inclusão. Então, eles tinham interesse, né, para melhor desse campo da academia, interesse para melhorar o projeto de pesquisa, a busca de inovações e de novidades, o aperfeiçoamento, né? Lembrando, como eu falei que os simpósios eles não tinham estrutura rígida, né, e eu utilizei a autoetnografia, os meus instrumentos, lá atrás da metodologia que eu falei. Então, quando eu utilizei o Google Forms, alguns núcleos organizadores não aderiram. Então, 3 atividades não foram contabilizadas nesses eventos, onde a organização não adotou. Tá? Então, o que une ciência e arte? Quais são os pontos fortes? São as relações, são as parcerias. Quais são os pontos fracos? A necessidade de registros curriculares, né? A inovação, são os produtos gerados, né? Os livros, oficinas, monografia de especialização que saiu do simpósio de 2018, que também é uma tese de doutorado em andamento, os cursos, os simpósios satélites. Então, eles não são eventos de extensão. É uma construção de um campo de ciência e arte, tecida lentamente como uma rede que pode ser considerada uma rede de ciência, arte e cidadania. E cidadania. Só um parênteses, porque congelou. E cidadania. Então, com relação ao nosso... Vamos para o manuscrito 4 da nossa tese, que é uma publicação já sobre as percepções discentes sobre o conceito de ciência e arte. Essa é uma experiência do simpósio de 2018. Né? Quando estávamos no simpósio, nos perguntávamos, certo, mas como é que o público entende ciência e arte? Então, como campo de saberes, criatividade, objetividade com subjetividade, né? Sempre olham ciência mais a arte. Conhecimento e entendimento de um mundo, né? Uma forma de entender o mundo. E o que a gente infere com essas percepções? Que precisamos fortalecer mais o conceito ciência e arte junto, como ponte para fortalecimento desse campo, para fomentar iniciativas no âmbito formal, informal e não formal. Aqui finalizamos a nossa parte 1 referente ao nosso objetivo 1. Agora a gente vai para o nosso objetivo 2, a parte 2 referente ao nosso objetivo 2, né? Que é mostrar as inovações, os produtos gerados ao longo do simpósio de ciência e arte e cidadania. Só um momento. Então, temos essa publicação, essa 5ª publicação, do Expresso Chagas. Essa publicação foi um artigo internacional, uma revista internacional de grande porte, né? O Expresso Chagas ele é uma tecnologia social com art science, né? E o Expresso Chagas ele responde a um objetivo lá que eu falei lá atrás, ao nosso objetivo da consolidação do campo acadêmico na geração da produção acadêmica e do sociotécnico, porque o Expresso Chagas, eu entrei em campo, eu estive em campo, mas não foi só isso. A gente pensou na organização do Expresso como um todo. As articulações elas foram feitas no simpósio de 2018. A gente pensou em como seria cada ida, cada estrutura, como seria a estruturação de todo esse movimento desse trem, né, em Art Science. E, além disso, como eu estava trabalhando os instrumentos de visibilidade nos simpósios, eu criei também o Expresso Chagas. Então, ele é uma tecnologia social de fortalecimento desse campo sociotécnico de ciência e arte e responde ao meu objetivo 1.
e sendo da parte 2 também, porque ele é uma oficina que foi gerada, né? Então, do total de participantes, foram 2.117 pessoas, 41 atividades de ciência e arte, fizemos em 5 cidades, 3 escolas e 2 universidades, 600 participantes voluntários para grupos de promoção da saúde e 4 núcleos para associações de portadores da doença de Chagas, trabalhando o empoderamento de atores locais. Ainda prosseguindo, e aqui eu finalizo esse manuscrito 5, mas eu vou prosseguir com relação às oficinas, né, referente ao meu objetivo 2. Então, essa oficina, ela foi referente a uma prática do simpósio de 2018. Aplicamos, intitulada Ciência, Arte e Inovação, o relato de casos sobre uma oficina 5D. Então, essa oficina, ela é realizada desde 2015, pelo LITEB, né? É uma abordagem Art Science. Partimos de uma pergunta norteadora. Qual é a escola dos seus sonhos? Né? Então, vieram essas quatro respostas. E foi muito rico perceber, porque, assim, a atividade ela foi realizada num contexto formal, fizemos um questionamento, dividimos em grupo, e o objetivo da abordagem é exatamente a consolidação do pensamento científico, do artístico, numa síntese em obra de arte, né? Então, os alunos eles construíram 4 temáticas: aula ao avesso, escola dos sonhos, o infinito e além, e novos olhares de célula, e todos com um sonho, né, de ter uma sala de aula invertida, né? Aqui a gente vê que o auditório é diferente, os alunos no topo, o professor embaixo, falaram da horizontalidade, falaram da importância da escola trabalhar a criatividade. Então, essa oficina ela está registrada, né, no canal da Rede de Ciência, Arte e Cidadania, né? Vocês podem dar uma olhada depois, né? Perdão. E dando sequência, né, já que a gente falou do canal da Rede Cidadania, a gente vai dar sequência a um artigo publicado já, também da nossa tese, que é o artigo 7, referente ao papel do canal. Na verdade, o canal, como eu havia mencionado brevemente no início, a gente criou o canal em 2017, como um repositório dos simpósios. De 2018, esse canal ele passou a ser a Rede de Ciência, Arte e Cidadania. Mas ele não é só um canal no YouTube. Ele é um multiplicador de conhecimento em ciência e arte, né? Ele está no YouTube. O YouTube ele tem uma popularização do conhecimento, gera uma cultura participativa, né? E no contexto da pandemia, né, nos questionamos como é que esse canal fortalece o campo, porque todas as atividades começaram a ser a nível virtual. E a gente começou a se questionar, né? E sendo assim, realizamos, né, essas transmissões ao vivo referentes a essas atividades, né, de 2018, 2019, 2020, né? E a adesão do canal, ela passou a ser como um importante ponto de encontro do público interessado pelo tema. Começamos a perceber a nossa hipótese sendo confirmada. A gente perguntou, será que a criação de ambientes virtuais gera esses encontros virtuais entre os atores? Então, quando a gente começou a estudar o canal e a vê-lo como multiplicador de conhecimento de ciência e arte, percebemos que os atores se encontravam, percebemos que aquele conteúdo é um multiplicador porque é assíncrono. Está ao vivo, outras pessoas podem chegar e assistir e conhecer aquela pesquisa e se interessar naquele núcleo. Então, ele gerou um ponto de encontro, né, com pessoas interessadas que trabalhavam ou que gostariam de entender como é que trabalha a ciência e arte. Então, 47% das pessoas que assistiam às transmissões se inscreveram, né? E continuando, né, como para eu poder fazer essas lives, para poder pensar nos instrumentos de visibilidade, como eu havia mencionado, né, criei o instrumento de visibilidade do simpósio, criei o instrumento de visibilidade do Expresso Chagas, eu teria que ter um conhecimento técnico. E na pandemia, como vocês viram, né, até eu, na pandemia, tenho os meus problemas técnicos, né, os atores percebemos a importância de entender das tecnologias,
Sendo assim, como a gente tinha esse conhecimento técnico, a gente possibilitou, através de um estudo que já é publicado, né, que é a Oficina Dialógica, apresentar essas ferramentas do Zoom e do StreamYard para os participantes, discentes do programa da PGEBS, que é nosso ator do simpósio desde 2012, né, identificando o contexto do qual pode ser utilizada. Então, 19 profissionais participaram, 12 do sexo feminino e 7 do masculino, né? Em relação à faixa etária de 20 a 40 anos, 63%, sendo 40 a 60, 32% de 40 a 60 anos. 47% alegaram ter concluído ou está na pós-graduação, né? 32% são especialistas, 16% estão concluindo, e 5% possuem ensino superior. 48% alegaram querer aprender mais sobre o assunto, 26% a necessidade de conhecer a temática e outros 26% sobre a curiosidade do tema abordado. Ao final da nossa oficina, eu perguntei para os participantes qual seria a palavra síntese da oficina. Então, a maioria, né? Aprendizado, tanto que está grande aqui. Imersão, desbloqueio mental. Então, muitos vinham utilizar o conhecimento para poder desenvolver seus projetos, né? Que a oficina ela passa a ser uma ferramenta de aprendizado, né? de uma digamos, enfim, só um momento. A oficina ela possibilitou a autonomia do nível tecnológico para os participantes, né? Essa oficina a gente deixa o material de apoio técnico, né, no Arca da Fiocruz, né, e o estudo da oficina recebeu a premiação do primeiro lugar na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ainda, com relação à parte 2, referente ao meu objetivo 2, de identificar, os produtos gerados ao longo dos simpósios, né, o baú de Portinari, a gente temos atividades do baú de Portinari no simpósio de 2018, né? Utilizamos essa oficina no simpósio de 2018. Mas com a pandemia, né, aquela atividade que era presencial ia ser online. E aí nos questionamos, será que é possível adaptar essas práticas de forma a estimular a criatividade e a autonomia dos discentes? Porque na atividade presencial a gente levava o baú para poder realizar a oficina. Na online, cada um ia fazer o seu baú, né? Então, investigamos essa aplicabilidade nessa promoção da autonomia e criatividade, avaliando a composição dos elementos, o que é que mais motivou nessa composição dos artefatos. Sendo assim, né, vimos esse exercício dessas 3 categorias, né, do brincar, do pensar com o corpo, ter empatia e sintetizar. Vimos, né, dos 53 baús criados, 80% era do público feminino, e 155 os itens que enviaram, né, 94% era material básico, né, lápis de cor, papel, os tipos de cores, mas o que foi mais legal perceber foi que o perfil de cada aluno participante, profissional participante, começou a se mostrar no baú. 40% literatura, tínhamos poesias, tínhamos baú com versos, 23% musicais, tinha baú com violão, 19% tecnológico, tinha baú com tablet, computador, 17% físicos, 15% dança, artefatos biológicos. Então, cada perfil de profissional começou a construir o seu baú, né? Então, o baú ele se transforma em um objeto promotor da criatividade e da autonomia. Teve um participante que já tinha construído um laboratório na sua residência e foi muito rico ele perceber isso quando o participante falou esse baú ele vai ser inserido nesse meu laboratório que eu criei na pandemia para poder levar, provavelmente, quando voltar às atividades presenciais. Então, vimos que ele é importante nesse processo de formação, aspecto online, da formação e da prática conscienciais, que, de acordo com o manifesto, nos permite alcançar uma compreensão mais completa
e universal das coisas. Ainda dando continuidade, né, à nossa parte 2, referente ao nosso objetivo 2, essa aqui, ele é uma publicação número 10 da nossa tese, que fala sobre as experiências remotas. O nosso grupo de pesquisa começou a ficar remoto, passou a ser remoto, né? As atividades educacionais elas foram reconfiguradas, né, do presencial para o remoto. E as atividades eram gravadas e disponibilizadas no canal da Rede Ciência, Arte e Cidadania, a nível privado, a nível documental, a nível de pesquisa, somente dos participantes do grupo, para poder tirar dúvida, um conceito que foi abordado, o que é que poderia ser melhorado, né? E voltar a ser conversado naquele grupo. E desses 31 encontros, alguns encontros foram de planejamento do simpósio de 2021, que também é campo do nosso trabalho. Então, ele também teve o pré-lançamento do simpósio de 2021, né, que foi ao vivo, também pelo nosso canal, e também fizemos motivação, né, dos participantes em participar de outros eventos que estavam acontecendo. Então, percebemos que os encontros virtuais, eles se configuraram como atividades exitosas pelo fato de possibilitar a continuidade e o fortalecimento da discussão teórica e prática em ciência e arte. Não deixamos de falar de ciência e arte, né? Sendo assim, partimos para o nosso objetivo 3, né, referente à parte 3 dos nossos resultados, né, a parte da formalização de uma rede e a parte da internacionalização, a parte que fomos investigar uma rede internacional, né. Começamos aqui no nosso manuscrito, no nosso relatório de número 11 da tese, né, cartografia da rede Ciência, Arte e Cidadania e suas conexões organizadas com outras redes, nacionais e internacionais, percepções de desdobramento. Então, depois do simpósio de 2018, prosseguimos nas atividades, né? Em 2019, com os instrumentos criados a serviço da construção e consolidação da rede, né? Em 2020, onde realizamos o segundo encontro Sci-Fi, as 3 edições dos encontros dos lasers também foram transmitidos pelo nosso canal, né? Aqui é só para mostrar, né, as atividades que continuaram ao longo do processo. A cartografia ela relata ao longo do processo o que aconteceu mesmo e as percepções. Aqui, né, no simpósio de 2021 tivemos a primeira vez, né, a inclusão, né, com Libras, né? E com isso, em 2020, a rede Ciência e Arte, os grupos da USP e do IOC, criam um WhatsApp com o nome Rede Ciência e Arte, com 178 membros do grupo. Então, alcançaram no Rio de Janeiro, Fiocruz e outros parceiros, né? E São Paulo, né, com a USP e a Banca da Ciência, de 2002 a 2018, a Rede CAC ela alcançava 6 estados brasileiros. Bahia, Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, como fala aqui nessa figura, Rio Grande do Sul e São Paulo. E a Rede Ciência e Arte, ela está se vinculando tematicamente, associando a Rede Nacional Leopoldo de Mes, né? Onde está no processo de formalização. É nesse processo que a gente passa a pensar, quando eu falo de uma carreira que foi construída a partir dos simpósios, era de âmbito informal, que eram de encontros, de parceiros, de desligamentos e rupturas de parcerias para surgimento de novas parcerias, mas era a nível informal, né? Sem estrutura fixa, cada evento tinha estrutura. Agora, para uma rede formal, com carta proposta, com pensamento de como é que vai ser a entrada, né? Então, é só para remeter à nossa teoria do início. E aqui, né, a gente faz um mergulho, né, numa investigação com relação a um projeto europeu, né, onde foi o meu estágio de doutorado de sanduíche no IES Global de Barcelona, né, IES Global, Instituto de Saúde Global, que trabalha com o Hospital Clínico Universidade de Barcelona, né, Inspires são promoções de science shops para promover a igualdade, a pesquisa, a equidade em ciência, né? O projeto foi supervisionado pela doutora Maria Jesus Pinazzo, né? sob orientação da doutora Maria Jesus Pinazzo.
Essa experiência nos possibilitou ampliar nossa percepção do entendimento de rede, do entendimento de uma dinâmica de projetos, do entendimento também, não só isso, a experiência do doutorado sanduíche me possibilitou entender a dinâmica de um outro laboratório, uma dinâmica de outro tipo de entendimento de experiências. Perdão, estou um pouco gripada. Então, o nosso objetivo é entender como o Inspire se reconhece, configura e se conecta. A gente fez uma aplicação com os atores do projeto em 3 eixos, né, de motivação, do entendimento de redes e o entendimento do conceito de ciência e arte. Nos questionamos, o que vocês fazem é ciência e arte? E participantes desse projeto são 8 instituições parceiras, né, e 37 atores envolvidos. E essa pesquisa integrou o projeto no Delivery Abort, que são os relatórios que eles desenvolvem. Então, é um projeto descentralizado. Por que descentralizado? Cada instituição, França, Barcelona, Itália, Tunis, Bolívia, desenvolvem science shops. Se adequam à realidade de cada país, à realidade de cada instituição, seja de ensino e pesquisa, seja de extensão. Mas elas estão ligadas com a metodologia Science Shops. As instituições elas já realizam projetos em colaboração, né? O projeto Inspires criou duas redes, Living Lab e Science Café, na Itália, né? Além de ter outras parcerias, né? Então, aqui foi um pouco da explanação. Ainda temos 2 manuscritos em andamento. Então, com a integração da nossa... 5 minutos, tá? Perfeito. Perfeito. Com a integração da nossa temática, vimos que os encontros presenciais fortalecem o campo de pesquisa, que além de reunir pesquisadores e estudantes, visibiliza e expande essa percepção dos estudos, porque sempre motivação e interesse. Vimos a criação desses espaços de interação, respondemos a nossa hipótese, encontros presenciais e virtuais. Vimos os brotamentos rizomáticos nessas 11 edições e as novas estratégicas frutos de novas parcerias. Aqui também são as ações conjuntas, as perspectivas, né? As articulações que estão acontecendo, a rede com o processo de formalização com Leopoldo Demers, a minha participação com reuniões com a Laser para a implantação do Laser em Barcelona, para visibilidade de ações, também com outros projetos em andamento, e alguns vídeos também da experiência internacional para entrar na aba da Rede de Ciência e Arte e Cidadania. Então, os simpósios, eles construíram essa rede, as conexões virtuais serviram para o fortalecimento do encontro desses atores, os simpósios comparamos, sim, aos rizomas, no sentido da emergência de novos eventos, novas parcerias, e também de tratarmos de um campo intertransdisciplinar, ciência e arte, que é um campo que não tem um tronco fixo em uma área, na ciência e na arte, é ciência e arte. E o projeto se configura como um projeto em rede descentralizado, inserido em uma rede internacional de science shops, que é a Live Knowledge. E tanto o projeto Inspires quanto os simpósios, eles se conectam com pesquisa, ensino e extensão, né? Então, a rede, nasceu de forma indireta, com o objetivo de levar a ciência além dos muros institucionais, expandiu suas ações em ciência e arte, né? O conceito fruto dessa tese é que eu digo rizoma genealógico, que faz contraponto à árvore genealógica, a nossa ancestralidade, né, de atores, cientistas e artistas. Então, a rede é um rizoma que se originou de múltiplos encontros e experiências e que dá origem a novos encontros e novas experiências. A jornada ela não termina aqui. Abre novas possibilidades de investigação dos brotamentos emergentes no campo ciência e arte, a partir dos simpósios rizomas genealógicos. Aqui, fizemos um efeito artístico a partir da nossa representação gráfica dos rizomas. Estamos falando de ciência e arte, não podíamos terminar com a representação artística. Aqui também. Finalizo com um poema, né, que foi me dedicado no final do meu estágio de doutorado sanduíche, por Leonardo de la Torre, Romero Solo. Será la vida Romero, Romero Solo, que cruza sempre por caminhos novos,
ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo, ser en la vida Romero, Romero, solo Romero, que no hagan calos en las cosas, ni en la alma, ni en el cuerpo, passar por todo uma vez solo e ligeiro, ligeiro. Então, meus agradecimentos para todos os atores.